Rede Jovem vai começar. Boa noite, galera. Estamos aqui em mais uma Rede Jovem Online, né, para você que nos acompanha. E eu quero, né, te convidar agora para você estar se desligando aí na sua casa, né, de tudo aquilo que te distrai de alguma forma, né, que você venha prestar atenção nessa palavra, que você venha se conectar mesmo com o Senhor nessa hora. E eu queria te convidar para fechar os teus olhos, né, para a gente estar orando, né, para que realmente o Espírito Santo venha falar ao teu coração, que você venha abrir o teu coração para que Ele venha falar mesmo com você, né? Feche teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa noite, por esse sábado, Pai. Deus, cada vida, Pai, cada pessoa, Deus, que está assistindo, Pai, essa ministração, Deus, que elas venham ser tocadas, Deus, pelo Senhor Jesus. Que o Senhor fale, Deus, com elas, Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu coloquei o tema dessa ministração, né, como uma pergunta também, né? Você está vendo aqui o cenário diferente. E o tema é: do que você tem se alimentado? Né, nesses dias que estamos passando, você tem comido bastante nesses dias? Né, eu vou confessar que antes disso tudo eu já comia muito, né? Daí veio a Dani, né? Eu tô grávida e, né, a fome aumenta, daí veio a quarentena e muita gente fica em casa e sempre comendo ali uma coisinha, né, ou outra. Eu mesmo almoço e depois eu almoço de novo e é muito bom, né, a gente poder se alimentar, poder comer, mas cuidado para você não ficar igual eu, né, o tamanho que eu tô. Mas eu quero compartilhar, né, uma palavra com você. Nesses dias que a gente tem enfrentado, né, precisamos não somente obedecer às recomendações, né, todo mundo já está cansado de ouvir, lavar bem as mãos, usar álcool em gel, né, mas precisamos também nesses dias aprender, né, algumas coisas como igreja, né, como pessoas. E Jesus, por onde ele passava, ele ensinava as pessoas, né? Ele não veio somente para fazer milagres, para suprir as necessidades, mas ele veio para ensinar as pessoas, né? E ele veio para muito mais, né? Para salvar, para libertar. E eu coloquei o primeiro ponto dessa ministração de compartilhar, né? Eu queria compartilhar uma palavra com você que está lá em João 6, do 5 ao 9. Diz assim, ó, a palavra de Deus. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas ele dizia isso para testar Felipe, né? Porque ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não vai dar, né? Não tem como, para que cada um tome um pouco. Né? Você já aconteceu com você de chegar alguma visita na sua casa, ou você dar uma festa e você começar a ver aquelas pessoas chegando e você pensar, será que vai dar comida para todo mundo? Né? A mesma coisa que Felipe pensou. Né, vendo aquela multidão, acredito que tinha algumas grávidas ali, então já viu, né? Come muito. E continuando o texto, e um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Eu fico imaginando nessa passagem, né, eu me coloco no lugar desse rapaz, eu fico me imaginando quando, né, minha filha nascer, né, e tiver só um danoninho na geladeira, coitadinha. Mas, né, muitas vezes a gente tem isso de se tem um pouco, né, vou guardar só para mim, né. Eu acredito que vocês não são assim, mas, né, e esse rapaz, a gente vê isso nele. Né, eu fico imaginando, a Bíblia não relata, né, a idade dele, mas eu fico imaginando Jesus olhando para ele, por ele ter essa atitude, né, um olhar assim de aprovação. Né, esse rapaz, ele não foi egoísta, né, pensando, né, eu vou guardar só para mim, né, depois eu como.
mas ele compartilhou e ele entregou para a pessoa certa, para Jesus, né? Ele confiou em Jesus, porque Jesus sempre vai saber o que fazer nos momentos de necessidade, de dificuldade, né? Mas se nós temos hoje, né, precisamos compartilhar, né? Mesmo que pareça pouco, precisamos entregar para aquele que sabe o que faz. Jesus, ele sabe o que faz. Precisamos confiar em Jesus. Você pode compartilhar também o seu tempo de oração, né, que não vai alcançar apenas uma pessoa, né, pode alcançar uma multidão. Mas para isso a gente precisa ter atitude, né? A gente precisa colocar em oração nessa situação que a gente está passando, né? Tantas pessoas passando, mesmo necessidade, passando por momentos difíceis, né? Muitas vezes o que a gente pode fazer é orar, às vezes, apenas, mas isso, né? Isso pode, né? Jesus pode alcançar essas vidas, né? Através da nossa oração. Né, você pode compartilhar os cultos, né? Você tem ouvido os cultos que estão sendo ministrados aí, né? Que palavras abençoadas que, né, Deus tem falado ao nosso coração. Né? Você pode compartilhar a palavra com as pessoas, né? E todos nós temos uma necessidade que é na alma, né? Que nada pode preencher, somente Jesus. Precisamos nos alimentar da palavra, né? Aqui está o prato, a palavra, né? Uma forma ilustrativa, mas a gente precisa se alimentar da palavra, né? Que é viva e eficaz. Né? Lá em Lamentações 3, 21, 24 diz assim, ó, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Né? A palavra, as promessas, Jesus é a nossa esperança. Né, esperança para a nossa cidade, esperança, né, para o nosso Brasil, para a nossa nação. E o texto continua, diz assim, ó, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor. Né? E eu coloquei o segundo ponto, temos que saber o que estamos comendo. Né? Acredito que todos nós já passamos pela, né, experiência infeliz de comer algo que nos fez mal. Eu não sei se você já passou por isso, né? Mas se você soubesse que aquela comida ia te fazer mal, você teria comido? Né? Acredito que não. Assim como uma comida estragada, né, ela adoece o nosso estômago, assim também é o pecado, né? O pecado adoece a nossa alma. Comer algo estragado, a consequência talvez só seja, né, uma dor de barriga, né, você talvez, né, vomitar, mas a consequência do pecado é muito pior. Né? A consequência do pecado, lá em Romanos 6, 23 diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Assim como não comemos algo estragado consciente, né? Você não vai lá comer algo estragado pensando, eu vou comer isso daqui porque, né, não vai dar nada, eu tô com vontade. Assim também não pode ser com o pecado. Né? Então, né, talvez você ache isso muito duro, né, de se falar, de se ouvir, mas, né, a gente precisa cuidar com o que a gente tem ouvido, com o que a gente tem visto, com o que a gente está fazendo. Porque o pecado nos afasta do Senhor. E a gente precisa identificar o pecado de longe, como a comida estragada. Né? Meu marido, ele acha muito engraçado porque antes de eu comer qualquer coisa, até mesmo pegar um copo, eu cheiro antes. Né? E assim tem que ser com o pecado, a gente tem que saber identificar o pecado de longe, né? E se afastar, correr do pecado. Não se esqueça de se alimentar nesses dias, né? De ler, de meditar. A palavra é um alimento mental de grande qualidade. Talvez você pense, será que eu tenho que fazer isso?
É a mesma coisa que você pensar, será que eu tenho que comer todo dia? Quando alimentamos bem a nossa mente, ela se torna resistente, positiva e cheia de esperança. A palavra traz esperança. E eu coloquei o terceiro ponto e último. Jesus é o nosso pão da vida. Lá em João 6, do 25 ao 35, diz assim, ó. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntou eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. Eles disseram, que milagres o Senhor vai fazer para que a gente veja e creia? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram um maná do deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse, eu afirmo a vocês, isto é verdade. Não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, Ele não quer apenas ser aquele que supre as necessidades humanas. Aquela multidão seguia Jesus porque eles tinham uma expectativa que Jesus viria apenas para suprir as suas necessidades. Era compreensível, porque naquela época o povo eles eram oprimidos por tantos impostos que eles tinham que pagar para o Império Romano, por tantos deveres que eles tinham que cumprir. Então Jesus surge fazendo os milagres, mas infelizmente o povo tinha uma expectativa que viria um rei político, que viria apenas para resolver o quê? Os problemas políticos. Mas então Jesus se coloca nesse texto como alguém que não resolve apenas isso, resolve muito mais que isso. Para Deus, eu creio que é muito fácil multiplicar os pães, ressuscitar o morto. Todas essas coisas para Deus são simples. Eu creio nisso, você crê nisso? Eu creio que é muito simples para Deus fazer isso. E Jesus, Ele se importa com as questões humanas, com as dores, com a necessidade. Jesus, Ele não está longe. Ele não é um Deus de longe, mas um Deus de perto, um Deus presente. Ele está olhando para nós, por tudo isso que temos passado. Mas Ele quer nos ensinar. Existe algo muito além. Deus quer fazer algo muito além do superficial. É muito mais que nos dar uma comida que perece, de um pão que hoje está bom e que amanhã está mofado. Ele quer ser para nós o nosso alimento diário. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, Jesus, quem comer dessa palavra viva, jamais terá fome, jamais terá sede. Quando a presença de Deus vem em primeiro lugar em nossas vidas, nós podemos ter a certeza que até mesmo o pão que perece não vai nos faltar. Jesus deseja ser o nosso pão, o pão que alimenta a alma humana,
O pão que troca a vida de pecado por uma vida de retidão. O pão que muda o caráter do homem. As coisas do mundo jamais vão preencher. Mas sim Jesus, Ele veio para trazer vida, e vida em abundância. E onde Ele está, a paz permanece, a vida permanece, apesar das circunstâncias. A provisão vem, a cura vem. Todas as coisas nos são dadas em Cristo, quando permanecemos em Cristo. Amém, queridos? Que você realmente permaneça em Cristo, né? Que você esteja bem firmado nele, né? Que você se alimente mesmo dessa palavra, né? Não é errado você né, assistir ali um filme, né, se distrair de alguma forma, mas não esqueça do principal, não esqueça da palavra, né? Assista aos cultos, né? Porque é o Senhor falando conosco, né? Dê atenção à voz do Senhor, né? Que Ele realmente seja o teu pão diário. Amém? Queria orar com vocês, né? Que feche teus olhos aí na sua casa, né? Para a gente estar orando. Pai, eu quero te agradecer, Deus, pela essa palavra, Jesus. Pai, que realmente, Deus, a gente venha aprender com o Senhor a cada dia, Pai. Que a gente venha confiar em Ti, Deus, apesar das circunstâncias, Pai. Que a gente venha realmente Te colocar em primeiro lugar, Deus, nas nossas vidas, Pai. Deus, alcança cada família, Deus, cada jovem, Pai. Cada pessoa, Deus, que está ouvindo, Pai, essa ministração, Deus. Cobre eles com o Teu sangue, Jesus. Pai, que eles venham estar firmados em Ti, Deus. Que eles permaneçam em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.